Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus, o nosso Deus, Todo-Poderoso, a nossa justiça, pois justificados fomos em Cristo Jesus. Aleluia! Nós iniciamos ontem a leitura do livro Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor, da editora dos Clássicos. Nós lemos ontem o prefácio, a introdução e a palavra dos editores, e hoje nós iremos continuar pela seção 1. Oremos. Pai amado, Pai querido, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu santo, precioso e maravilhoso nome. Santificado seja o Senhor. Agradecemos ao Senhor por tantas maravilhas que temos, por permanecermos e estarmos em tua presença, por sermos escolhidos, redimidos e salvos pelo Senhor. Obrigada pela tão grande salvação que chegou às nossas vidas, pelo Senhor ter nos escolhido e ter nos incluído no teu supremo propósito, pelo Senhor ter nos amado primeiro. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor incondicional, pelo teu amor incomparável. Obrigada por ter provido para nós o teu Filho Jesus Cristo, por ter provido para nós tudo o que era necessário para que pudéssemos estar em tua presença, para que pudéssemos permanecer na tua santa presença, banhados no sangue do teu Filho Jesus Cristo, esse precioso sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor, obrigada por suas misericórdias renovadas em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade que temos de podermos mais uma vez estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos atentos à tua voz, podermos sentir o toque do Senhor às nossas vidas, a palavra de admoestação, de correção. Obrigada por nos atrair ao Senhor, por nos conduzir à tua presença. Ó Senhor, muito obrigada. Abba, Pai, Paizinho, nos conduza mais uma vez na direção do teu Santo Espírito. Unja os nossos ouvidos para que possamos ouvir o teu falar. Ó Senhor, nos ajude a nos submetermos ao teu senhorio, ao teu governo, à tua direção. Em nome do Senhor Jesus, ordene os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ó Senhor, que possamos, em nome do Senhor Jesus, estarmos obedientes ao Senhor, prontos ao Senhor, prontos a te obedecer, com o coração grato e cheio de amor pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, nos conduza a essa vida de comunhão profunda contigo. Nos conduza, Senhor, a realmente desfrutarmos da sua presença, a ansiarmos cada vez mais em estarmos diante do Senhor, buscando a tua palavra em oração, em jejum, Senhor, cumprindo os teus propósitos sobre as nossas vidas para que venha o teu reino sobre esta terra. Em nome do Senhor Jesus, repreenda toda retaliação do inimigo, toda tentativa do inimigo de trazer prejuízo às nossas vidas, constrangimento, ou de tentar nos corromper, Senhor. Mas que o Senhor desfaça as obras do mal, em nome do Senhor Jesus. E que sejamos, cada um de nós, irmãos e irmãs, submissas à vontade do Senhor. Que possamos dispor a Ti a nossa vontade, para que o Senhor cumpra em nós o Teu querer e o Teu efetuar. Em nome do Senhor Jesus, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti todo louvor, pois o Senhor é o único digno, Senhor. O Senhor é o único digno de ser exaltado. O Senhor é o único digno de ser adorado, Senhor. O que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Se não fosse a tua grande salvação, se não fossem as palavras de vida eterna. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor, teu amor que nos constrange. Oh, Senhor, obrigada por nos conduzir, por abrir os nossos olhos, Senhor, tirar as escamas e o véu que muitas vezes nos impedir de te ver, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por ter cumprido o propósito ali naquela cruz e ter aberto para nós esse novo, maravilhoso e vivo caminho onde podemos te adorar, Senhor, onde podemos te amar, Senhor. Muito obrigada, Senhor.
Oh, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor. Tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Bem, amados, como disse anteriormente, nós estamos na leitura do livro Cântico dos Cânticos, do irmão Hudson Taylor. Estamos iniciando hoje a sessão 1. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 7. A vida sem satisfação e a solução para isso. Antes, temos um breve texto para que possamos entrar na sessão 1. E o texto diz assim: que esse livro seja chamado o Cântico dos Cânticos. Não há cântico como esse. Lido corretamente, ele traz uma felicidade ao coração que está longe de ser comparada a alegrias das coisas terrenas, tal como o céu é mais elevado do que a terra. Tem sido dito com propriedade que esse é um cântico que somente a graça pode ensinar e por experiência apenas pode ser aprendido. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Nosso Salvador, falando da união do ramo com a videira, acrescenta: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, versículo 11. E o discípulo amado escreveu sobre ele como o que era desde o princípio, e aquele que estava com o Pai e nos foi manifestado, para que nós possamos compartilhar a comunhão que ele desfrutou. E diz também: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. União com Cristo e permanência nele asseguram paz, perfeita paz, descanso, constante descanso, respostas a todas as nossas orações, vitória sobre todos os nossos inimigos, pura e santa maneira de viver, produção sempre crescente de frutos. Aleluia. Tudo isso é o feliz resultado de permanecer em Cristo. A finalidade prática desse precioso livro é aprofundar essa união e fazer mais constante esta permanência. Aleluia. Seção 1. É fácil reconhecer que é a noiva quem fala nos versículos 2 a 7. As palavras não são aquelas de alguém morto em ofensas e pecados, para quem o Senhor é como a raiz de uma terra seca, sem aparência nem formosura. A noiva teve seus olhos abertos para contemplar a beleza e a nela por usufruir mais plenamente do seu amor. Então a noiva diz: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Amor aqui está definido por carinhos e afagos. E assim começa um estágio diferente no desenvolvimento da vida da graça na alma. E esta experiência registrada é uma espécie de garantia divina ao desejo por sensíveis manifestações da sua presença, sensíveis comunicações do seu amor. Mas não foi sempre assim com ela. Outrora, ela estava satisfeita em sua ausência. E outro relacionamento com outras ocupações a satisfaziam. Mas agora isso não pode ser mais assim. O mundo não pode mais ser para ela o que já foi. A noiva aprendeu a amar o seu Senhor. E nenhum outro relacionamento que não seja com ele pode satisfazê-la. Suas visitações, as visitações do seu Senhor podem ser ocasionais e breves, mas são preciosos momentos de deleite.
Esses momentos são lembrados com prazer nos intervalos e a repetição deles é muito, muito desejada. Não há qualquer satisfação real sem sua presença. E ainda, ai dela, ele não está todo o tempo com ela. Ele vem e vai. Agora a sua alegria está um céu abaixo, mas novamente ela está anelando e anelando em vão pela presença do seu Senhor. Tal qual as marés que sempre mudam, a experiência dela é como o fluxo e o refluxo de uma maré. Pode mesmo ser que a inquietação seja a regra e satisfação seja a exceção. Não há então solução para isso? Isso teria de continuar assim? Teria ou poderia ele ter criado esses anelos insaciáveis apenas para serem uma tortura? Estranho. Realmente, seria se esse fosse o caso. Entretanto, não há muitos do povo do Senhor cuja experiência habitual corresponde exatamente à dela? Eles não conhecem o descanso, a alegria de permanecer em Cristo, e eles não sabem nem como alcançar isso, nem porque isso não é deles. Há muitos que olham para trás, para os tempos de delícias do seu primeiro amor, muitos que, longe de encontrar a sua mais rica herança em Cristo, estão até mesmo conscientes de que perderam o seu primeiro amor e podem expressar sua experiência em um triste lamento. O noivo diz: Onde estão as bem-aventuranças que eu experimentei quando inicialmente conheci o Senhor? Outros, que talvez não tenham perdido o seu primeiro amor, podem ainda estar sentindo que as interrupções ocasionais à comunhão estejam se tornando cada vez mais insuportáveis, à medida que o mundo se torna algo menor para eles e o Senhor maior. Sua ausência é uma aflição cada vez mais intensa. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Como seria bom se o amor dele fosse forte e constante como o meu, e que ele nunca retirasse de sobre mim a luz do seu rosto. Pobre equivocada. Há um amor muito mais forte que o teu esperando e anelando por satisfação. O noivo está esperando por ti todo o tempo. As condições que impedem a sua aproximação são todo o tempo de tua própria autoria. Tome a correta posição diante dele, e ele estará mais do que pronto, mais do que contente em satisfazer os teus mais profundos anelos e todas as tuas necessidades. O que poderíamos pensar de alguém já comprometido com o noivo, cujo conceito e vontade própria impedem não apenas a consumação de sua própria alegria, mas a dele, que deu a ela o seu coração? Apesar de nunca achar descanso na presença do noivo em sua ausência, ela não pode confiar totalmente nele. E ela não abre mão do seu próprio nome, seus próprios direitos e suas possessões. Ela não abre mão da sua própria vontade. A ele que se tornou necessário para a sua alegria. Ela, de bom grado, o requestaria totalmente, sem entregar-se completamente a ele. Mas isso não pode nunca ser assim. Enquanto ela mantém o seu próprio nome, não pode nunca requerer o dele. Ela não pode prometer amar e honrar se não prometer também obedecer. E até que seu amor alcance o ponto de rendição, ela terá de permanecer uma amante insatisfeita. Eu vou repetir, irmãos. Ela não pode prometer amar e honrar se não prometer também obedecer. E até que seu amor alcance o ponto de rendição, ela terá de permanecer uma amante insatisfeita. Ela não pode, como uma noiva satisfeita, achar descanso na casa de seu marido. Enquanto ela mantém sua própria vontade e o controle de suas possessões, tem de se contentar em viver de seus próprios recursos. Ela não pode reivindicar os recursos dele.
Poderia haver uma prova mais triste da extensão e da realidade da queda do que a profunda falta de confiança em nosso Senhor e Mestre, que nos leva a hesitar em nos darmos totalmente a Ele, temendo que Ele possa requerer algo além de nossas forças, ou pedir alguma coisa que acharíamos difícil de dar ou fazer? O real segredo de uma vida insatisfeita está, muito frequentemente, em uma vontade não rendida. O real segredo de uma vida insatisfeita está, muito frequentemente, em uma vontade não rendida. E, todavia, quão tolo, bem como quão errado é isso? Teríamos nós a fantasia de sermos mais sábios do que ele? Ou que nosso amor por nós mesmos seja mais terno e forte do que o dele? Ou que conhecemos a nós mesmos melhor do que ele? Como a nossa desconfiança deve ofender e ferir mais uma vez o terno coração daquele que foi por nós, o homem de dores. Quais seriam os sentimentos de um noivo humano se ele descobrisse que sua noiva eleita estava temendo casar-se com ele, com receio de que, quando tivesse poder, ele poderia tornar a vida dela insuportável? Todavia, quanto dos remidos do Senhor não o tratam exatamente desta maneira? Não é de se admirar que eles não estejam nem felizes, nem satisfeitos. Mas o verdadeiro amor não pode estacionar. Ele tende a aumentar ou diminuir. O amor divino sempre nos cativará, apesar de todos os medos injustificados do nosso pobre coração. A noiva exclama: Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Não havia um unguento tal como aquele o qual o sumo sacerdote era ungido. Nosso noivo é tanto um sacerdote como um rei. A noiva temerosa não pode se desfazer totalmente de seus receios, mas a falta de paz e o anelo tornam-se insuportáveis, e ela resolve render-se totalmente, e aí poderá segui-lo integralmente. Ela submeterá todo o seu ser a ele, coração e força, influência e possessões. Nada pode ser tão insuportável quanto a sua ausência, a ausência dele. Se ele a guiar para outro Moriá, ou até mesmo a um Calvário, ela o seguirá. A noiva diz: Leva-me tu, correremos após ti. Mas o que vem a seguir? Uma maravilhosa e feliz surpresa. Nem Moriá e nem Calvário. Ao contrário, um rei. Quando o coração se submete, então Jesus reina. Quando um coração se submete, então Jesus reina. E quando Jesus reina, há descanso. E para onde ele dirige a sua noiva? A noiva diz: O rei me introduziu nas suas recâmaras. Louvado seja o nome do Senhor. Não primeiramente a sala do banquete. Isso acontecerá no devido tempo. Mas primeiro, estar a sós com ele. Quão perfeito! Poderíamos ficar satisfeitos em encontrar alguém amado somente em público? Não. Nós queremos estar com ele à parte. Nós queremos tê-lo exclusivamente para nós. Assim é com o nosso mestre. Ele toma sua noiva, agora totalmente consagrada, à parte, para experimentar e desfrutar as intimidades sagradas do seu maravilhoso amor. O noivo da igreja anela por comunhão com o seu povo, mais do que eles anelam por comunhão com ele. E frequentemente o noivo tem de clamar:
Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Não estamos nós muito mais prontos a buscá-lo em razão de nossas necessidades do que da própria alegria dele e do próprio prazer dele? Isso não deveria ser assim. Nós não apreciamos crianças egoístas que pensam apenas no que podem obter de seus pais e não têm nenhum pensamento quanto a agradá-los ou a servir-lhes. E não estaríamos nós correndo o risco de esquecer que agradar a Deus significa dar a Ele prazer? Alguns de nós olham para trás no tempo em que as palavras agradar a Deus significavam apenas não pecar contra Ele, não ofendê-lo. Mas seria o amor dos pais terrenais satisfeitos apenas com a simples ausência da desobediência? Ou um noivo se satisfaria se a noiva só o buscasse para suprir as necessidades dela? Uma palavra sobre a devoção matinal caberia muito bem aqui. Não há hora mais bem empregada do que a primeira hora do dia dada somente a Jesus. Eu vou repetir, irmãos. Não há hora mais bem empregada do que a primeira hora do dia dada somente a Jesus. Será que damos suficiente atenção a essa hora? Se possível, ela deveria ser cumprida. Nada pode substituí-la. Nós temos que investir tempo para sermos santos. Um outro pensamento, quando trazemos nossas questões a Deus, será que muitas vezes não vamos adiante e fazemos outra petição ou deixamos a comunhão sem esperar pelas respostas? Será que isso não mostra uma pequena expectativa pelas respostas e pouco desejo por elas? Será que gostaríamos de ser tratados assim? Uma espera silenciosa diante de Deus nos pouparia de muitos erros e de muitas dores. Nós encontramos a noiva fazendo a feliz descoberta de um rei, seu rei, e não de uma cruz como ela esperava. Esse é o especial resultado de sua consagração. As filhas de Jerusalém dizem: Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. Amados, eu vou ficar por aqui nesta sessão 1. Amanhã nós continuaremos na dependência e ajuda do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, que realmente possamos nos satisfazer a Ele completamente na presença dEle. Em nome de Jesus.